estremece é quando você tem uma fé inteligente, uma fé ousada, uma fé que traz resultado para a sua vida. Mas como trazer o resultado para a sua vida? Você tem que entender que nós fomos chamados, estamos no caminho do céu. É ou não é? Você está no caminho do céu? Quem está no caminho, indo no caminho do céu está indo para buscar Deus e ter a sua salvação eterna. Isso é a prioridade. Mas muitas pessoas que estão dentro da igreja almejam o céu, mas vivendo uma vida aqui embaixo de perdas, de derrotas, de fracassos. E isso é admissível? Isso glorifica a Deus? Não. Quando você chama uma pessoa para vir para a igreja, ela não te fala nada, mas a primeira coisa que ela vai olhar para você é o seu testemunho, seu comportamento. Se é verdade que ela está vivendo uma palavra de Deus, você sabe que é assim o mundo, né? Ele não pode mudar a cabeça das pessoas. Se não há um testemunho mesmo de vida, as pessoas podem sorrir e até agradecer pelo convite, mas ela não está indo. Por quê? Porque não há aquele testemunho. O Senhor Jesus disse que os filhos das trevas eram mais hábeis. Hábeis quer dizer o quê? Esperto, entendido, ligeiro do que os filhos da luz. Ele falou isso porque muitas pessoas, elas passam a ter uma vida, o cristianismo dela, sem brilho, sem testemunho, sem felicidade, sem conquista, uma vida estagnada, uma vida parada. E isso incomoda a Deus, porque Deus, através do seu testemunho, vai alcançar mais almas. E Deus não quer só também alcançar as almas, Deus quer fazer você e eu, como filhos, abençoados. É certo que nós passamos por perrengue, é certo que passamos por tempestades, é certo que passamos por lutas, é certo que passamos por muita situação na nossa vida. Mas a pior coisa que pode acontecer, eu estando crendo na pessoa do Senhor Jesus e ter uma vida estagnada, uma vida que não alcança bênçãos, uma vida aonde me falta tudo. Eu professo que o Senhor é meu pastor e nada faltará, quando na verdade falta tudo. O Senhor é meu Senhor que me salva, mas eu continuo ainda com problemas. O Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas a pessoa ainda não está nem sequer na presença de Deus, buscando a Deus. E a gente trata de se conformar com essa situação, achando que é perigoso a gente questionar. Não é questionamento a Deus, é o entendimento do que se trata de ter fé, porque fé todo mundo tem. Eu posso pegar minha fé e ficar com a minha fé embutida e passar por muitas situações. Em vez de buscar a Deus, em vez de clamar, vem, parece uma mensagem na cabeça da pessoa. É incrível isso, na minha também vem. Mas Deus entende, Deus sabe. Não, Deus entende, Deus sabe, mas Deus quer ver o seu filho reagir. Porque Deus é Deus de propósito, Deus de oração, Deus de buscar, Deus Ele quer agir. É o Deus do já, que significa que Deus, né, é o verbo, não é isso? O verbo é ação. Deus, Ele quer agir na nossa vida para que te faça feliz. Aonde a gente busca esse entendimento errôneo, errado, que Deus entende, está na mão de Deus, Deus sabe, a gente vai empurrando tudo para Deus, vai observando, passa um perrengue, não, Deus sabe. Mas peraí,
Já tem um ano nessa história que Deus sabe, já tem 2 anos que nessa história que Deus sabe, e não há uma reação da parte da pessoa. É normal isso, pessoal? Para você para observar. É normal eu ficar com a minha vida, já que eu professo minha fé no Senhor Jesus? Vamos lá, vamos examinar, vamos auto-examinar. É normal isso? Você sabe que não é. Sabe que não é. Mas o que está faltando, Senhor? Essa é a pergunta que todos deveriam fazer. O que está faltando, Senhor, para mudar essa situação? Vamos lá. Vamos pontuar. Eu não preparei essa mensagem, mas vocês viram que eu gravei uma mensagem para vocês, falando de domingo? Era baseada nisso aqui, que eu ia falar. Tá, mas chega aqui o Espírito Santo muda tudo. Glória a Deus por isso. Amém? A reunião não é minha. Por que eu estava meditando uma coisa que veio dentro de mim e eu vim matutando? Eu estava nem observando, vocês observaram que eu estava em silêncio no carro? Lembra? Vocês estavam conversando? Falando de quê? Dos propósitos que alcançou através da fé. Naquele momento Deus já começou a falar comigo. Você viu que eu fiquei em silêncio, né? O que acontece? Naquele momento eu estava coordenando a mensagem, mas ainda assim eu estava falando, não, Senhor, vou dar essa mensagem aqui. Você não vai dar não. Então Deus colocou no meu coração algo nesse momento que vai coadunar com os testemunhos que nós vamos ver aqui. Preste bem atenção. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Levante a mão. Quem conhece? Ninguém conhece? Levante a mão, sério mesmo. Vamos lá. Quem conhece a história de Jacó? Tá bom. Jacó, o nome dele, usurpador, que depois Deus teve que trocar. A Bíblia diz que ele fugiu. Entenda bem. Esaú vendeu o direito da primogenitura. Não é isso? Nós pregamos isso até muitas das vezes sobre a salvação, que é o direito da primogenitura. O que é o direito da primogenitura? O primeiro homem nascido, 2 eram gêmeos, mas quem saiu primeiro foi Esaú. E ele tinha o direito de herdar, senhorar todos a herança do pai, e todos os irmãos se conseguem dele. Ele vendeu, desprezou. Tudo bem. Mais tarde, da próxima morte de Isaac, engraçado, todo mundo gostava de morrer com a barriga cheia. Meu filho, estou para morrer, vai lá, mata não é isso? Uma caça, porque ele era caçador, era homem do campo, e traz para mim. A sua mãe, ouvindo, falou assim: Esaú, que é amada Esaú, vamos trapacear. Olha aí, vamos trapacear. Vamos fazer uma sujeirinha aqui, mas Deus vai entender. Eu não tinha necessidade de fazer aquilo ali, porque já existia uma promessa de Deus. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com o jeitinho que a gente dá em lugar de Deus. Isso aí é um problema muito sério que muitos estão plantando, estão colhendo o que estão plantando. Já existia uma promessa que o maior, que o menor viria a ser maior. Então, peraí, confie em Deus. Não tinha que dar um jeitinho. Mas Jacó foi lá, o quê? Passou a perna mais uma vez em quem? Só que mais tarde, Davi, ele foi enganado. Seu tio Labão mudou 10 vezes o salário dele e deu a filha mais velha. Era de noite, né? Não via. Depois, aquele amava Raquel, não é isso? Então, ele também foi enganado. Mas o pivô da história não é essa. Jacó saiu com uma mão na frente e outra atrás. O que ele levou? Hein? Ele levou azeite. Provavelmente, o azeite naquela época era o dinheiro, podia se trocar por mercadorias pelo caminho da viagem. Ele foi, quando Deus apareceu para ele, ele derramou todo esse azeite na pedra. Ele deu uma oferta e disse: Deus está nesse lugar. E não sabia. Aonde hoje
que aconteceu? Deus começou a ver que ele não estava mais dependendo das pilantragens dele, dependia de Deus. Deus estava ensinando ele a depender dele. Então ele foi, obedeceu a Deus, confiou que Deus seria com ele. Enfim, né? Não vou prolongar a história. Jacó, ele usou da fé dele. Ele falou assim para o seu tio: olha, vamos fazer o seguinte, olha, é aí que eu quero que vocês entendam a diferença. Todas as ovelhas que nascerem salpicadas, malhadas, serão de quem? Fala, pessoal. Serão minhas. E olha, um detalhe: era impossível nascer ovelhas salpicadas e malhadas, porque todas eram de origem lisas, era uma raça. Mas olha lá o que aconteceu. Mas o que Jacó fez? Ele preparou uma vara. É esquisito, não é? Parece que ele fez uma campanha, não é isso? Não, essa informação foi o despertar da fé dele. É aí que eu vou chegar para vocês entenderem. Ele foi lá, falei assim: Deus vai me honrar. Fez a vara, botou lá e Deus honrou. Deus honrou. O que aconteceu? Deus honrou Jacó e nasceu de acordo com a fé dele. O que ele trabalhou em cima. Não que ele estava adorando a vara, vê se você entende, mas ele agiu pela fé. Ele fez algo para chamar a atenção de Deus. Essa é a palavra, não é a vara. Fez algo para chamar a atenção de Deus. Você vai perguntar: de onde veio essa informação, meu Deus do céu? 13 vezes em torno da muralha de Jericó para cair. Precisaram? Deus é Deus, precisaram, pessoal. Como é que pega uma pedra para derrubar um gigante? Precisaram da pedra? Você está entendendo o que eu estou falando? E Jesus, que chegou, cuspiu, fez o rodo, passou no lugar, precisava. Mas Jesus sabe por que fez aquilo. Jesus chegou, pegou na ponta da língua, mas veja, e passou no ouvido do surdo e passou a ouvir. Eu pergunto: precisava? Você sabe o que significa isso? A pessoa trabalhar para chamar a atenção de Deus, para que Deus venha o quê? Agir na sua vida. Então, se todos estão realmente vivendo dentro da palavra, pessoas estão acomodadas, você acha que Deus vai trabalhar em favor dela? Porque nós temos muitos problemas para ser resolvidos. E como que esse problema vai ser resolvido com a minha fé? O que Deus quer entender? Vê se você, não sei se você está pegando o espírito, porque isso foi mudado em cima do altar. Eu estou te dando a palavra, porque Deus, Ele quer abençoar. Todo mundo quer ter uma vida abençoada com a sua família. Todos querem alcançar uma vida abençoada. Mas espera aí, não é o fato de eu chegar e sentar na igreja que o milagre vai acontecer por acaso. Tem pessoas que ficam tão acomodadas na fé, mas tão prostradas na fé, tão comodismo, que ela não consegue arrancar uma dor de cabeça. Tem outro que consegue, pela fé, se levantar de onde está, na cadeira de roda, porque ela agiu pela fé, ela trabalhou com a fé, ela fez a parte dela, ela entendeu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é chegar com a fé: Senhor, ó Deus, eu tenho fé, hein? Isso não resolve. Por isso que a gente vê pessoas, elas algemadas pelos problemas. Porque Deus, Ele quer mudar. Deus quer abençoar. Veja, pessoal, veja se você consegue entender. Quando você, primeira coisa, primeiro passo, eu posso chegar com a minha situação da minha vida familiar, doenças, enfermidades, ou financeiramente, desemprego, dívidas, mesmo eu crendo no Senhor Jesus, e chegar e falar assim: meu Deus, espera aí, amém,
isso eu entendo. Não vou orar, não vou fazer nada, vou entregar para o Senhor. Isso é muito fácil. Mas quando há uma reação, quando há uma reação da pessoa, quando ela chega e fala assim: meu Deus, peraí, eu sou uma pessoa que te sigo. O Senhor me conhece por dentro. Antes de eu falar, o Senhor já sabe o que sai aqui da minha boca. Se eu chegar para o Senhor e falar assim, amém, tem aquelas pessoas que parecem taquinho de presente. Olha, amém, não é assim que fica taquinho de presente? Amém, olha, a tua vida está assim, mas amém, mas não sai daquilo. A pessoa não reage, ela não aceita. O que Deus está fazendo a gente entender, pessoal, que nós não podemos prostrar diante das situações e nos conformar. A Bíblia diz que Deus, para não se conformar com este século, mudança começa aqui. Metanoia, né? Metanoia é a mudança de pensamento. Metanoia quer dizer mudança de pensamento. Tem igrejas, coitadas, que as pessoas estão passando horror, igrejas evangélicas, e não reagem. Ah, graças a Deus que uma irmã me deu um açúcar, me deu aquilo. Uma coisa é uma fase, mas a vida toda está faltando uma reação da vida daquela pessoa. Então eu te pergunto, se a pessoa não reage, como que Deus vai fazer? Para para pensar, pessoal, como que Deus vai fazer? Eu não me conformo, eu falo, meu Deus, você quer ver uma coisa? Quantas pessoas estão aí amontoando os estádios para ver o futebol? Quantas pessoas falam, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Uma multidão paga, e o ingresso não é barato, é caro, hein? Partindo do Brasil, quanto mais vai passando por fase, vai ficando, e as pessoas estão nem aí, estão gastando horrores, amontoando, e a gente se conforma, poxa, as pessoas estão indo tudo para o inferno. Eu vou dizer amém? Não, Senhor, eu não aceito isso. A pior coisa que pode acontecer com um cristão, a pessoa é de Deus, sim, está salva, amém, está salva, mas a pessoa acaba se conformando com esse século. Ela não faz nada para mudar aquela situação, isso é triste. Então eu mudei aqui em cima, você vê, fala, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a gente? O que Deus quer fazer? Toda ação há uma reação. Estou errado o que eu falei? Toda ação é uma reação. Se você pegar na Bíblia e falar assim, mulher borracha teve que sair de onde? Ela fala, não, o Senhor está aqui mesmo, me cura. Não, ela teve que ir lá com a hemorragia, 12 anos sofrendo, sem força, anêmica. Se você não sabe, aquela mulher era extremamente anêmica, porque não tinha força, mas para perdia sangue. Ué, então aquilo ali, pessoal, o que você entende? Quando há uma reação, um propósito de oração, falar assim, Senhor, eu sei que o Senhor quer me abençoar, mas me ensina o que eu faço. Faz propósito de oração, dobra o joelho, fala com Deus, chama a atenção de Deus. Eu não estou dizendo que você não está fazendo isso, eu estou endossando mais ainda, porque esse mês de julho eu quero chamar a atenção de Deus muito mais ainda, para mudar muitas situações também que precisam ser mudadas na minha vida. Amém? Agora de braço cruzado não fica não, Senhor. Gideão, você vê Gideão. Se o Senhor é comigo, parece que foi desaforado, não foi não. Se o Senhor é comigo, por que deixa acontecer tudo isso? E a sua fama do passado que o Senhor fez de maravilhas? Deus, Ele quer que os filhos reajam, que seus filhos virem reagir